Saudações para todos que vão passar no vestibular. Boa tarde para você que vai passar no vestibular. E aqui nós temos o nosso simpático Getúlio Vargas. Então, História C, Vargas, parte 2. Lembra que na semana passada nós fomos até a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, onde nessa Assembleia Nacional Constituinte teve uma mulher deputada, a médica paulista, Dona Carlota. Lá estava Queiroz, nossa simpática deputada constituinte, daquela cena, só aquela mulher no meio de toda aquela homenzarada que tinha lá. Pois bem, segunda aula então sobre Getúlio Vargas. Getúlio Vargas então vai chegar no poder no Brasil em 1930, através de uma revolução, que é a Revolução de 30. Ele sofreu uma tentativa de derrubada do poder pelos paulistas em 1932, na chamada Revolução Constitucionalista, onde os paulistas exigiam a imediata reconstitucionalização e não aceitavam o tenente pernambucano João Alberto como interventor. Queriam civil e paulista e o Vargas tinha cedido. Na verdade, cedeu os dois. Então não tenha dúvida nenhuma, meu aluno, minha aluna, que a Revolução de 1932, para você que é paulista, que ficou chateado porque São Paulo perdeu, eu vou dizer o seguinte para você. Não fique tão chateado que São Paulo perdeu no pleito das armas. Mas São Paulo ganhou no campo da política. Você não esquece isso. Politicamente, os paulistas ganharam, porque eles forçaram o Getúlio Vargas a convocar eleições. Certa vez assisti uma entrevista com um historiador de São Paulo, um cara muito renomado. Perguntaram para ele, na Revolução Constitucionalista, São Paulo queria separar-se do Brasil? E ele falou, não. São Paulo é o estado brasileiro que mais declara amor pelo Brasil. Você chamou um pouco aquilo estranho? A bandeira de São Paulo é branca, preta, vermelha. Aí ele disse assim, qual bandeira de um estado brasileiro que tem o mapa do Brasil em sua bandeira? Somente São Paulo. Aí ele me quebrou. Falei, por esse argumento está correto. Então, a Revolução Constitucionalista não é um movimento separatista, é um movimento contra a política de Getúlio Vargas. E claro, gente, os paulistas que estavam há tanto tempo no poder que iam voltar ao poder. Não se iluda que aquilo era por questão de justiça. Não se iluda. Muito bem. Vamos lá então. Era Vargas, parte 2. Nessa parte 2 nós temos, eu vou adiantar aqui bem rápido. Nós vimos a parte 1 aqui, o governo provisório. Agora a gente vai ver o governo constitucional. Se tem esse nome, governo constitucional ou constitucionalista, é porque o Brasil nesse momento tem uma Constituição. E essa Constituição foi promulgada ou outorgada? Promulgada. Foi a primeira Constituição que trouxe o voto secreto. Que trouxe o voto feminino para eleger os deputados e deputadas constituintes. Muito bem. Esse período é muito curto, mas muito intenso, vai até 1937, quando nós temos o famoso Plano Cohen. E aí nós vamos ter a derrubada da Constituição. A Constituição mais curta da história do Brasil não é essa. Na verdade, vai ser a de 67, que sofreu em 69, mas que é uma das mais curtas. Eu quero lembrar, mais uma vez, se eu falei para vocês com alegria que foi a primeira Constituição que deu voto feminino, que as mulheres puderam escolher seu presidente, eu quero dizer para vocês bem claro, ela ganhou direito, mas por essa Constituição a mulher nunca votou para presidente. E a primeira eleição seria em 1938. Em 1938 não teve eleições. O Vargas deu golpe antes. Em quem? Nele mesmo. Explique isso para um suíço, que no Brasil nós temos um presidente que deu um golpe nele mesmo. Tu não vai conseguir explicar. Mas vai entender. Muito bem. Governo constitucional ou constitucionalista, também tanto faz. É o período, então, que se inicia com a promulgação, é diferente de outorga, promulgação da Constituição de 1934 e que vai até o golpe dado por Getúlio em 1937. É isso mesmo, eu não estou falando besteira. Getúlio dá um golpe em Getúlio. Então essa Constituição original está lá em casa, Aqui no Gaia, Então a original está lá em casa. Mentira, não tem essa Constituição aqui, não. Tem um texto dessa Constituição, mas não essa aqui. Essa aqui é a original, aquela que foi lançada, autografada pelo pessoal todo. O senhor quer os caras aqui em cima? É para preencher espaço, mas começa com Getúlio e termina com Prestes, então, com Plínio Salgado. Tá, deixa quieto. O Prestes está aqui. Valeu? Vamos lá então. Promulgada, ou seja, promulgada quer dizer, ela foi votada, Promulgada e votada são palavras sinônimas. Promulgada, inspirada na Constituição de Weimar.
O que é Constituição de Weimar? Lembre-se que quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu até o nome. Ela ficava reunida na República de Weimar. Senhor, mas está escrito Weimar. Mas isso é alemão. W, V, em alemão não é V, é um som de F, é Volkswagen. Então é Weimar. Essa Constituição da Alemanha, gente, era de 1919. Essa Constituição já trazia o voto secreto e o voto feminino na Alemanha. Em 1919, a mulher já votava na Alemanha. E algumas delas votaram em Hitler. Voto direto, secreto, com destaque para o voto feminino. Destaque para o voto feminino, por quê? Não tinha. O que essa Constituição trouxe que nenhuma Constituição anterior trouxe? O voto secreto, voto feminino. Nenhuma Constituição anterior tinha isso. Mas essa que trouxe. Então ela tem grandes novidades. Era uma Constituição bastante nacionalista. Hoje essa Constituição não seria adequada, principalmente quando se tratava de capital. Ensino primário gratuito e obrigatório, é dever do Estado dar o ensino primário. Getúlio Vargas já colocou isso aqui, a tirar o país do analfabetismo. Criação dos tribunais militar, eleitoral, do trabalho, tribunais para julgar as causas, né? E a nacionalização dos meios de comunicação. Eu não sei. Ih, faltou um ponto aqui. Eu devia ter colocado um ponto aqui. Devia ter colocado um ponto aqui. Mas não tem ponto. Mas tu sabe que aqui vai um ponto, porque se aqui tem, você vai ter que colocar um ponto aqui, tá bom? Pior que essas coisas você descobre quando tá fazendo aula aqui ao vivo. E aí sim é um espetáculo. Eu quero deixar bem claro para vocês. O seguinte. Não sei se vocês sabem. Mas os canais abertos de televisão e rádio, eles são concessões. Tem um presidente ameaçando que em 2022 tem que renovar a licença da Globo e para 21, 22, acho que é, não sei, e que não está a fim de ceder isso aí não, porque os meios de comunicação eles são nacionais. Então, claro, quando você chega, por exemplo, que pega os canais fechados, como o caso da CNN Brasil, é fechado, aí você pode ter participação estrangeira. Os canais abertos não podem estar na mão de estrangeiros, certo? Estão querendo mudar essa lei, mas ainda tem que estar na mão de... grande parte do capital tem que estar na mão da direção nacional, certo? Porque é por concessão. Jornais podem, canais fechados podem, mas os canais abertos não podem estar na mão direta do domínio de estrangeiros, tá bom? Fechou. Então vem desde quando? Desde lá. Getúlio Vargas era uma raposa velha e felpuda. Ele sabia por onde poderia passar e por onde não deveria passar a informação. Por isso que ele ficou quantos anos no poder? 19. Pois bem, só que nesse momento que o Brasil tem Constituição com voto secreto, voto feminino, democracia chegando por aqui, a democracia, imagina a democracia no Brasil, bombando a democracia. A Europa estava passando por um problema muito sério. Olha quem governava a Alemanha em 1934. Hitler. E parece que democrata não tinha nada. Quem governava a Itália? Benito. Quem governava a União Soviética? Stalin. Então aqui diríamos assim, nós vamos ter um Estado, não é minha matéria, um Estado totalitário de direita e um Estado totalitário de esquerda. Lembrando que Estado totalitário tanto da direita quanto da esquerda. Totalitário quando o Estado tem todo o poder. Isso é Estado totalitário. Capitalismo é democrático, comunismo é ditadura. Não necessariamente. Mas não necessariamente mesmo. Você pensou assim, pensou errado. Mude o seu conceito, porque o seu vestibular vai te cobrar de maneira diferente. Então, tem totalitarismo de direita? Claro que tem. É só você olhar aqui. É claro que o Estado totalitário, ele é um negócio meio complicado de explicar. Mas ele pega tanto coisa da direita quanto da esquerda. Se você pegar, por exemplo, vamos lá. Quer ver? Quer ver aqui? Só para te mostrar. O nazifascismo. Na verdade, vira fascinazismo, né? Porque o fascismo começou na Itália. Então, o fascismo é o gênero e o nazismo é a espécie. Valeu, professor Sardar, eu estou aprendendo essas coisas, mas seria mais ou menos assim. Que o fascismo veio antes do nazismo. Totalitário, total poder do Estado. Autoritarismo, a autoridade inconteste. Erra com o chefe, mas não tenta acertar sozinho. Nacionalismo, os alemães eram nacionalistas, os soviéticos eram nacionalistas. Militarismo, mas aqui está falando da direita. Militarismo, como dizia Benito Mussolini, é meglio un giorno da leone a 100 anni da pecora. Entendeu? É melhor um dia de leão do que 100 anos de carneiro. Antiliberalismo, a liberdade é um cadáver em putrefação, a democracia é um cadáver em putrefação.
Imaginou você pegar essa frase, cortar, isolar aqui, cortar e colocar. Estarei pendurado no primeiro poste. Isso, então. Eles diziam, né? Anticomunismo. Comunista bom é comunista morto. Expansionismo. Lebensraum, na Alemanha. Lebensraum. Espaço vital. Está lá no Mein Kampf. Racismo. Essa que me parece que não precisa tanto comentário, né? Vou comentar muito. Partido único. Você acha que essas ideias aqui lá da Europa não estavam proliferando aqui no Brasil? Claro que sim, essas ideias vieram aqui. Olha o cara aqui. Se você achar que esse bigode aqui não é parecido com esse, tu não tá vendo nada. O óculos. Eu usei óculos daí. Tá? Entendido? Quem que era ele? Quem era esse cara aqui? Plínio Salgado. Plínio Salgado, ele chegou a ser meio amigo, não sei se ele foi amigo, mas ele foi meio amigo do Menotti del Pique, lá da Semanaridade Moderna. Ele participou da Semanaridade Moderna, defendia a literatura verde e amarela. Aí Plínio Salgado, que não sabia de que lado estava, se era do lado de Hitler ou do Mussolini, então ele falou, dos dois, vou dos dois. E do Estado português de Salazar. Tanto é que ele vai adotar, o Vargas mais tarde vai adotar o nome do Estado Novo lá de Portugal aqui no Brasil. Muito bem. Participou de forma discreta, Semanaridade Moderna, aquele negócio todo, 22, e aí 10 anos depois ele funda a AIB. A AIB era uma espécie de fascismo tupiniquim. Fascismo tupiniquim. Aqui está Plínio Salgado. Olha o uniforme dele. Era um verde oliva, assim, tanto é que eles eram chamados de galinhas verdes. Esta bandeira aqui, ainda nas manifestações que eu encontrei em 2013 em diante, essas bandeiras que aparecem ainda lá na internet. Tem ainda, a IB ainda existe algumas coisas da IB com essa bandeira aqui. Com esse sigma. Olha o sigma aqui. Será que era coincidência com o uniforme, principalmente o nazista? Não, gente. Ele pegou aqui, pegou um pouquinho lá e fez uma coisa nossa. A IB, Ação Integralista Brasileira, simplesmente integralismo. Uniforme. Qual que era o lema? Sabe qual que era o lema do nazismo? Ein Volk, ein Führer, ein Reich. Gostaram do meu alemão? Perfeito. Ein Volk, um povo. Ein Führer, um líder. Ein Reich, um reino. E aqui no Brasil, Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família. Ele era muito religioso. O Plínio Salgado era aquele de nas celebrações religiosas, assim, todo dia, sabe? Aquele negócio assim, muito. E a saudação, qual que era a saudação? Gente, aqui tinha a mãozinha levantada para cima e tudo, né? Como que era na Alemanha? Ah, Hitler! E aqui no Brasil? Anauê. Mas não é assim, com aquela mão de alface, Anauê. Não. Anauê. Pois bem, esses caras aqui, anticomunista. Tu viu essa expressão aqui lá atrás? Ah, tu viu quando tava aquelas duas figuras lá. Tu viu, sim, eu sei que você viu. O desgosto, tu viste? Nacionalismo. Tava lá atrás também. Autoritarismo. Lá atrás também. Os caras defendiam a ditadura mesmo. Defendiam ditadura mesmo. Eles defendiam a ditadura. Coisa que outros mais na frente não vão defender a palavra. Vão praticar, mas não vão defender. Aqui ele vai defender mesmo. Tem que ser assim. Antiliberalismo. Antiliberalismo. Por isso eles são contra o capitalismo liberal dos Estados Unidos, criticando o Estado mão de alface, que era os Estados Unidos, defendendo o Estado poderoso de Hitler, Mussolini, de Salazar, de Franco e assim por diante. E intervenção do Estado na economia. Então essa era a prática que nós tínhamos aqui. Claro, todo mundo de bandeirinha de mãozinha levantada, que olhar lânguido. Claro que era copiado, que era lá em Portugal, né, do salazarismo, era sempre representado por um galo, né? Eles eram representados por um galo, né? Tá vendo aqui, né? O que ele está comendo aqui? Você não consegue ver essa imagem que é tão ruim, eu tentei pegar uma melhor, mas não consegui. Se você dar uma olhada nessa minhoca, aqui está o cifrão do dinheiro. Dinheiro está aqui. E aqui em cima tem a foice e o martelo. Os dois, Tio Sam, vou deixar pensando do Tio Sam aqui, né? Então eles eram contra o liberalismo Tio Sam, mas também eram contra logicamente, o comunismo. E claro, aqui estavam todas as crianças, os jovens, como os nazistas também tinham a juventude literista, aqui nós tínhamos a juventude integralista. Dá uma olhadinha aqui. Essa menina aqui, acho que é o pai que mandou, porque ela não está com cara de boas amigas aí não, né? E a mãozinha não está assim muito aquela vontade, não, está assim meio, tá, o pai mandou fazer. Certo? Então, tinha aqui, não tem dúvida nenhuma.
E para dizer que o movimento não era racista, eles chegaram até levar, sabe quem? Sabe quem que eles levaram lá para dentro? João Cândido! João Cândido eles levam lá para dentro. E começaram a colocar alguns negros dentro para dizer, nós não somos racistas. Viu que aqui no Brasil não tinha o racismo. Imagina, num país aqui do Brasil que mais da metade, tem suas raízes na África. Mais da metade da população brasileira tem suas raízes na África. Imagina, você dava para ser racista assim, principalmente contra os negros. Então eles faziam uma média, colocavam um ali dentro assim para ser aquele modelo. Eu vi mais tarde alguém fazendo isso também, pegando um ou do outro para dizer assim, não somos, né? Então eu vi. Mas aqui dá para perceber que tem o cidadão. Claro que tem alguns aqui, né? Eu não vou olhar. O que está fazendo esse cara aqui? O que está fazendo esse cara aqui? Eu não vou olhar. Eu não vou olhar porque eu não aceito isso. Eu sou racista. Então, ele que está dizendo, tá, gente? Você que está dizendo, feio. Não faça isso, é feio. Não vou dar bandeira para vocês. Não vou falar sobre isso. Não vou dar bandeira para essa gente aí, né? Claro, do outro lado aparecia também aqueles simpáticos desse cidadão, desse grande ditador chamado Stalin, que matou mais de 40 milhões de pessoas, ou foi responsável pela morte de mais de 40 milhões de pessoas. Mas tinha gente que simpatizava com o tio Stalin, Iosif Vissarionovich Djugashvili, que era o nome dele, né? Meu Deus, que nome. Quem tinha ido, você sabe, na aula passada, na aula pretérita, você assistiu isso quando o teu professor de História C, no caso eu, falei para vocês, quando veio a Revolução de 1930, onde foi Luiz Carlos Prestes? Foi para a União Soviética aprender sobre comunismo. Sim, Luiz Carlos Prestes, diante da democracia do Brasil, da democratização do Brasil, Luiz Carlos Prestes voltou para o Brasil. Vem para o Brasil. E aqui no Brasil, haviam fundado para ele, e ele virou presidente de honra da ANL, Aliança Nacional Libertadora. Então, para lá, vamos sacanear nosso sonoplasta de novo. Eu prometi que não ia sair dessa margem aqui. Estou saindo, só para avacalhar, não acredita em mim. Então, no Brasil, nós vamos ter a radicalização da AIB, do senhor Plínio Salgado, que era nazi, contra a ANL, do senhor Luiz Carlos Prestes. Eu quero deixar bem claro para vocês que aqui tinha o pessoal lá que defendia aquelas ideias de Hitler, Mussolini, de Salazar, de Franco. E aqui tinha quem? Os outros. Isso que não era só comunista, aqui estavam todos os outros. A ANL, isso que é uma coisa de retalhos. Claro que o viés era muito mais comunista. Então defendia uma reforma agrária, suspensão do pagamento da dívida externa, convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte de verdade, que a Constituinte tinha feito uma Constituição porcaria para o Brasil. E aí então nós temos a formação de um governo popular, nacionalização das empresas. Embora isso que a Constituição já tinha, a Constituição de 34, ela trazia o nacionalismo de alguns setores essenciais para o país. E o pessoal começou a se bater de frente. Quem? A AIB versus a ANL. O grupo aqui do Hitler, do Mussolini, do Franco e do Salazar, contra o grupo do Stalin aqui no Brasil. Lógico, somos um reflexo de lá. E a Constituição de 34 está começando a perder prestígio. Começando a perder. Como a AIB não crescia tanto quanto crescia a ANL, a AIB não tinha tanto número de simpatizantes, Vargas, percebendo que a ANL poderia atrapalhar seus planos, o tio GG, ele, nanico, faceiro do Rio Grande, depois de 400 mil filiados na ANL, criou uma lei de segurança nacional. Isso aqui é coisa daquele governante que não quer que a oposição cresça, cria a lei de segurança nacional. Lei de segurança nacional quer dizer assim, estão comprometendo o país. E fechou a ANL. Quando fechou a ANL e começa uma repressão para cima de quem era membro da ANL, começa com cassações, prender, começa com tortura. Se você pensa que aqui não teve tortura, enganou, você teve tortura, sim. Gente, vou contar só por alto assim. Alguns líderes aqui que foram presos, homens, eles eram presos e tinham seus testículos esmagados. Levavam choques nos órgãos genitais. Isso ocorreu no governo democrático de Getúlio Vargas.
governo democrático, a mando do próprio governo. Então, essas coisas existiram sim. Não é porque era democrático que podia. E claro, quando começa aqui a proibição, nós vamos ser o quê? Claro que se mostrar isso aqui para as pessoas mais antigas, vão dizer, professor comunista. Porque Getúlio Vargas é o seguinte, Getúlio Vargas você não consegue ficar alheio a ele. Principalmente quem viveu no período dele. Ou você amava, ou você odiava. Não tinha assim aquele meio termo. Pois bem, diante de tudo isso, os comunistas vão às ruas. E as ruas levantam para tentar fazer o quê? Um golpe. A chamada intentona comunista. E ela fracassou. Ela explode em várias capitais do Brasil, né? Então, Luiz Carlos Prestes, aqui o jornal da época. Carlos Prestes. À frente da insurreição. Meu Deus, olha aqui, separando a manchete, separando as palavras, né? Armada no Rio. Ela levantou-se na capital, mas teve várias cidades do Nordeste, vários lugares teve esse levante. E o Getúlio fez o quê? Sufocou o movimento. Pegou as principais lideranças e prendeu-as. Quanto tempo já deu? 29. Ah, meu Deus, já vamos terminar. Aí esse levante comunista foi sufocado por Getúlio Vargas. Era tudo o que o Vargas queria nessa vida. Era o sonho da vida dele que tivesse um levante desses. Vargas prendeu praticamente tudo. E a partir daí da intentona comunista, então, foram decretadas várias vezes estado de sítio. Ele foi preparando. Reforçou a Lei de Segurança Nacional em 1935 por causa disso. E aí, então, foi criado um tribunal especial para julgar os líderes dessa intentona comunista. Bom, resultado disso tudo. Claro que essa aqui não é uma cena de tortura na época, essa aqui é uma cena do filme do Glauber Rocha. Deixa claro para vocês, porque não tinha cena na época, era tudo secreto, o negócio, os documentos eram todos destruídos. O que o Vargas faz? O Vargas pega para fazer propaganda, devolve. Quando ele prende Luiz Carlos Prestes vai para a cadeia, tá aqui o Prestes preso. Muita gente olhando, esse é o Prestes, esse baixinho gaúcho é o Prestes. Meu Deus, é ele. Prende Luiz Carlos Prestes. Quando prende Luiz Carlos Prestes, ele estava junto com sua amada, a judia comunista Olga Benário. Ele devolve a Olga para a Alemanha, porque ela era judia, comunista, alemã. Devolve a Olga para a Alemanha. É a última foto da Olga. Só que ela estava grávida de Luiz Carlos Prestes, queria ter o filho no Brasil, mas o Getúlio não queria. Vai para a Alemanha, a criança nasce, o nascimento da criança lá, os alemães devolvem a criança para o Brasil, mas ficam com Olga, que provavelmente foi para uma câmara de gás. A filha da Olga, essa que nossa, parece tanto a Camila Morgado. É a Camila Morgado, esse que é do filme Olga, né? Então é a Camila Morgado, essa aqui que é a Olga, tá? Essa é a filha, ela está viva, né? É uma historiadora, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela só voltou para o Brasil depois que terminou a Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada uma parte na Espanha, depois foi para outros países. E essa senhora aqui é Dona Anita Leucádia Prestes, que ainda está viva, acho que é coordenadora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Deu palestra aqui. O Luiz Carlos Prestes só conhece a filha em 1946. Dá para perceber mesmos, né? Natureza. Ninguém. É verdade, professor Luiz Antônio? Sim, é verdade. Então, deixando bem claro, atualizando. Getúlio Vargas faz o quê? Em 1938, 1938, você tem aí a data, teria eleições para presidente do Brasil. E o Getúlio diz o quê? Daqui em 1938, o Getúlio diz, vai ter eleições, lance os candidatos aqui. O Vargas parecia levar a sério a eleição, mas não levou a sério as eleições. O que o Vargas faz em 1938? Antes de ter as eleições, e ele não podia concorrer porque a Constituição 34 dizia não pode ter reeleição para presidente, ele tinha sido eleito indiretamente. O que o Vargas faz? O governo inventa um falso plano de um suposto governo comunista no Brasil, que ficou conhecido como Plano Cohen, e foi elaborado pelo Estado-Maior, foi feito pelo próprio governo, uma fake news daquelas medonhas, que os comunistas iriam invadir o Brasil. Pergunto para você, onde estavam os comunistas nessa hora? Os líderes comunistas estavam onde nesse momento aqui, depois de 1937? Estavam na cadeia. Porque com a intentona comunista foram para a cadeia. Não era ameaça nenhuma. Então foi atribuído a um tal de Comintern, que era o Comitê Internacional dos Comunistas,
queriam assaltar o Brasil, tomar o Brasil, infiltrar-se nas escolas, nas fábricas, assassinar autoridades. E o Vargas aproveita tudo isso e dá um golpe nele mesmo. Um falso plano de um pseudo-governo comunista, de greves, massacre de líderes políticos. No dia 10 de novembro, Vargas suspende essas eleições que teria aqui, suspende isso que é em 37, suspende tudo isso aqui, porque ele não podia concorrer à presidência e ele tinha planos continuistas. E então nós vamos ter um golpe de Getúlio Vargas. Em quem? Nele mesmo. Dando um golpe nele mesmo, nós vamos ter uma nova Constituição, copiada da Constituição da Polônia, colocada por esse cidadão aqui, Francisco Campos, que era o seu ministro, aboliu os partidos, a liberdade de imprensa, mandato presidencial prorrogado até um plebiscito que ainda não veio esse plebiscito. Essa Constituição aqui foi cópia da Constituição polonesa, por isso que ela é chamada de polaca. Olha como a gente é criativo fazer Constituição, a primeira República dos Estados Unidos, a segunda da Alemanha, Weimar, e a terceira da Polônia. Resumindo, começa então, vai começar com isso o Estado Novo no Brasil, ou seja, a ditadura varguista. O nome do país, Estados Unidos do Brasil, que foi até 1969, inspiração fascista, ditatorial, perseguição aos opositores, que nós já vimos, apelidada simplesmente de a polaca. Para finalizar, então, estamos entrando no Estado Novo. O que faltou dizer do governo Getúlio Vargas? Faltou dizer isso aqui. Essa frase eu gosto muito. Quem censurava era o Lourival Fontes, quem torturava era o Filinto Miller, quem instituiu o fascismo no Brasil foi o Francisco Campos, quem deu o golpe foi o Dutra e quem apoiava Hitler era Góes Monteiro. Esse foi o governo constitucional. Todos esses caras vão aparecer na próxima aula da semana que vem. Valeu, crianças. Tchau para vocês. Se cuidem, use máscara e bons estudos.